E aí, meus irmãos, como vocês estão? Que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com você. Essa saudação, ela é do apóstolo Paulo, né? Eu sou o Edmar e hoje vamos começar a estudar teologia. Vamos começar a nossa primeira aula. E o assunto será declaração de fé. No decorrer do vídeo você vai entender o porquê esse título. Eu separei alguns locais, né, nas escrituras sagradas que a gente vai utilizar como estudo e também uma marcação que eu fiz em texto. E essa declaração de fé, o nosso vídeo será dividido em 7 tópicos. E tem mais ou menos uns 10 capítulos na Bíblia, né, que a gente vai estudar. Umas 10 passagens. E o primeiro tópico, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada e infalível. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Eu não vou detalhar muita coisa, né, irmãos? É mais para passar por que a declaração de fé. Mas se a gente fosse estudar cada coisa sendo dita, por exemplo, aqui, irmãos, condenar o erro. Que erro a gente poderia encontrar na teologia do que é praticado nos nossos dias de hoje? Erro na teologia mesmo, como a falsa doutrina da Trindade, o pré-tribulacionismo, o calvinismo, e seitas, né? Como o Testemunho de Jeová, essa falsa teologia da prosperidade. Se você acompanha algum canal cristão na televisão, algum programa cristão na televisão, isso é teologia da prosperidade, isso está muito errado. Mas em outros vídeos a gente vai falar sobre isso. Em 2 de Pedro, né, capítulo 1, versículo 21, isso. Só um pouquinho, irmãos. Eu perdi aqui. Achei. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas que eram guiadas pelo Espírito Santo, quando anunciaram a mensagem que vinha de Deus. Então, irmãos, quando fala aqui o Espírito Santo, aqui, por exemplo, não está se referindo a uma trindade, um terceiro Deus, né? O Espírito Santo de Deus é o mesmo que Deus, né? É o mesmo ser, a mesma pessoa de Deus. Não existe a trindade, não existe um Deus que é 3. Não existe 3 deuses que dividem o mesmo corpo. Acho que assim fica mais fácil entender, né? Tem Deus, que é o Pai, que é o Espírito Santo, que é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e tem um Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O tópico 2 diz que Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Espírito Santo, como eu estava dizendo antes, ele faz parte da Trindade, quer dizer, da divindade de Deus, ele faz parte de Deus, ele é o próprio Deus, né? Capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 27, que diz: gente, isso é muito importante você ouvir, estudar e entender. Aqui no capítulo 11, em Mateus, Jesus vai dizer uma coisa que vai deixar mais... Como que eu vou explicar? Vai deixar você vendo que realmente o Espírito Santo de Deus não existe como uma terceira pessoa e que é o próprio Deus. Veja só, o meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai.
Ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles que o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Então a gente já consegue perceber que aqui não foi mencionado a pessoa do Espírito Santo. Porque, como eu disse antes, o Espírito Santo existe, mas é o próprio Deus. Né? Você acha que o Espírito Santo não teria como saber quem é o Pai e quem é o Filho se ele não fosse uma outra pessoa? Como se ele fosse um outro Deus? Está mostrando aqui que o Pai e o Filho só se conhecem. Não existe uma outra divindade que conhece eles. E também não tem como um homem ter visto Deus, né? O próprio Pai. E também vamos ver a 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com vocês. Então, Deus é amor, né? E Deus também é o Espírito Santo. E Deus está conosco. Terceiro tópico. Na divindade de Jesus, em seu nascimento virginal, em sua morte expiatória, em sua ressurreição corporal e em sua ascensão à destra do Pai. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4,14, que diz... Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e, junto com ele, levará os que morreram crendo. Isso é muito importante, irmãos. Você conseguir perceber que a gente vai morrer crendo nele. Por que esse termo aparece aqui? Lembra que eu falei antes sobre os pré-tribulacionistas, que eles acreditam que as pessoas serão levadas, arrebatadas antes da grande tribulação? Então você já consegue perceber que não, né? Só por um texto que eu estou mencionando. E nem é o intuito do vídeo, nem é mostrar que o pré-tribulacionismo é uma visão falsa, distorcida sobre as coisas. Só que a gente já consegue ver que Jesus vai morrer, vai levar os mortos que creram nele, certo? Claro que haverá vivos também, por causa que durante a grande tribulação, muitas pessoas estarão vivas no momento do arrebatamento, mas são poucas pessoas. A maioria das pessoas arrebatadas já estarão mortas. Poderia citar outros lugares, mas como eu disse, não é o intuito desse vídeo, né? Não é falar sobre a pré-tribulação, e nem sobre a grande tribulação e o pré-tribulacionismo. Agora vamos para o próximo tópico, que é o tópico 4. Que o homem foi criado bom e justo, mas perdeu essa natureza por cair voluntariamente no pecado. Então a gente vai ler o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 até o versículo 31. E ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com ele. Ele criou homem e mulher e abençoou, dizendo: Tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou toda a planta que produzirem sementes e toda a árvore que dão frutos. Mas para todos os animais selvagens, para as aves, para os animais que se arrastam no chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era bom, e a noite passou, e veio a manhã, e foi-se o sexto dia. Então aqui a gente está vendo a criação de Deus, né? Aqui podemos perceber que fomos criados bons e justos, a gente foi criado como Deus, certo? Tanto é que em outras versões
vai estar escrito que Deus criou o homem com semelhança a ele, né? Agora a gente vai para o quinto tópico, que a única esperança para a salvação do homem é através do sangue do Redentor, de Jesus Cristo. Vamos ao Efésio, capítulo 1, versículo 7. Pois pela morte de Cristo na cruz somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Vamos também em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz: cada pessoa tem que morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Certo? Então, Deus nos dá uma esperança de salvação, e essa esperança é o sangue de Jesus Cristo. O sexto tópico, que todos que se arrependam de seus pecados e crerem em Jesus como seu Salvador e Senhor são salvos pela graça, por meio da fé. Então vamos a Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7. Por estarmos unidos com Jesus Cristo, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. E no versículo 7 diz: Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é a nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. E para fechar agora, irmãos, que a santificação e a vida vitoriosa são requisitos para a esposa de Cristo. Vamos novamente em Efésios, capítulo 5, do versículo 25 até o 27, que diz: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com sangue, com água e purificando com a sua palavra. E ele fez isso também para trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Irmãos, então esse é o primeiro vídeo sobre teologia, né? Ou do curso de teologia. Esse é o vídeo de declaração de fé. Seria, no caso, uma introdução também, né, sobre o vídeo, sobre o curso. E fiquem ligados aí até a próxima videoaula. Fiquem todos na graça de Deus e Deus abençoe todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like.